Glória a Jesus, seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar tremendamente ao meu e ao seu coração. Deus ele me trouxe aqui para trazer uma palavra da parte dele para o seu e para o meu coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Recaio em tua graça. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que nos braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é o teu descanso, é o teu amparo, é o teu auxílio. O Deus que me trouxe aqui, Ele conhece a sua caminhada, a sua trajetória, e eu tenho certeza que você também pode dizer que nos braços do Senhor você tem encontrado descanso, braços de amor, braços que nunca estão encolhidos, braços que estão sempre abertos, a minha espera e a sua, para nos abraçar, para nos fortalecer, para nos tomar pela mão e nos guiar. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Está lá escrito no livro de Tiago, capítulo de número 3, e Deus vai falar poderosamente: louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Em teus braços é meu descanso. 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 Aleluia. Vamos entrar na palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus a todo tempo, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Eu agradeço a sua vida aí do outro lado. Tenho certeza que Deus Ele tem cuidado de tudo. Descanse no Senhor Jesus. Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe poderosamente. É sempre motivo de muita alegria estar aqui e compartilhar com você aquilo que Deus Ele coloca no meu coração. Livro de Tiago, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que o governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque
um pequeno fogo incendeia. A língua também é o fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, esta cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os irmãos, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce? Louvado seja Deus. A palavra vem falar aqui a respeito de algo muito interessante, a respeito do tropeço. Louvado seja Deus pela palavra. Há muitos que pensam que tropeçar é somente errar em vários quesitos, humanamente falando, fisicamente falando, ou até mesmo por atos ou coisas que se faz, louvado seja Deus, de pensamento. Mas a palavra vem dizer aqui, no livro de Tiago, capítulo 3, que há um tropeço quando nós abrimos a nossa boca e falamos aquilo que nós não deveríamos falar. E quão aqui é rica essa palavra em explicações para que eu e você venhamos a entender o contexto do quão importante é nós refrearmos a língua. Diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha só como está escrito. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. Nos diz a palavra aqui que o escritor ele faz uma comparação acerca de um animal que ele é domado e que ele é ali orientado por intermédio de uma rédea. E essa rédea passa pela boca. E esse animal é um cavalo. E por que o escritor ele traz esse exemplo muito claro? Porque o cavalo, quando ele é ali colocado as rédeas na sua boca, aquela rédea, pelo intermédio da boca, domina todo o corpo. Se você puxar a rédea da maneira certa, o cavalo vai saber para onde entrar, para onde sair, quando parar, se deve mudar a passada, enfim. Por que o escritor ele faz essa comparação? Porque por intermédio da rédea que se coloca, louvado seja Deus, na boca do cavalo se consegue domar o corpo. E o que o escritor está querendo trazer aqui em comparação para a minha vida e para a sua, claro que ele não estava nos comparando ao animal, mas ele estava trazendo uma semelhança da situação para que nós viéssemos a entender. Porque quem consegue dominar a língua também consegue dominar o corpo. Quantas das vezes situações são evitadas porque algo não é falado. E quem nunca falou algo que de alguma vez se arrependeu? Ainda bem que o Espírito Santo, ele nos conhece. Nos diz a palavra, diz assim, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que o governam. Aí aqui vem falar a respeito daqueles barcos, louvado seja Deus, que não são barcos tão grandes, mas que são barcos que são guiados ali pelo leme, pela direção, aleluia, em que a pessoa que está conduzindo aquele barco, ele leva para a direção que quer, por intermédio de virar o leme. E eu glorifico a Deus, porque Deus está dizendo que nós devemos ter essa direção, que nós devemos pedir essa direção, que nós devemos pedir
essa graça ao Espírito Santo, para que nós não venhamos a falar nada do qual nós venhamos a nos arrepender. Nos diz a palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso de número 23, diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar à morte, a língua. E é muito importante nós termos essa concepção. E aqui, para não ficar apenas nessa palavra, nesse contexto de Tiago, vamos voltar lá no livro de Gênesis, quando a palavra do Senhor vem dizer que Moisés, ele conta um sonho que ele teve para os seus irmãos. E os irmãos o venderam. É muito importante nós sabermos controlar a nossa língua em determinadas situações. Não apenas de contar aquilo que nós não podemos contar, mas muitas das vezes também em refrear quando nós queríamos falar, quando nós queríamos esbravejar. O Espírito Santo está dizendo, se cale. O Espírito Santo está dizendo, entregue a mim. E quantas das vezes nós não temos tido essa sabedoria? Nos diz a palavra do Senhor Jesus que a boca guarda, glória a Jesus, o que guarda a boca e a língua guarda a alma das angústias. Muitas das vezes coisas acontecem porque nós falamos aquilo que não deveria ser dito, ou às vezes em locais que não deveria ser dito, ou para pessoas que não deveria ser dito, ou às vezes uma situação que eu e você poderíamos ficar calados para evitar certos constrangimentos ou certas situações. E necessário diz assim também a língua é um pequeno membro, versículo de número 5, Tiago, capítulo 3, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Sabe o que o escritor deste livro está querendo dizer? Que a língua, louvado seja Deus, é como um bosque. Quando cai uma centelha, uma fagulha naquele bosque de fogo, e ali aquele bosque é incendiado. Tem situações que por uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tomam uma proporção de magnitude muito maior, de incendiar aquela situação, aquele contexto, ou até mesmo aquele texto. Quem aí nunca ouviu algo, louvado seja Deus, que já veio de uma forma distorcida? Uma palavra que ouviu, que outra pessoa ouviu, e que repassou, e que já chegou de maneira errada. É muito importante nós termos cuidado. Por quê? Porque a palavra vem dizer, louvado seja Deus. Versículo 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que o Espírito Santo está querendo dizer é que se nós conseguimos controlar a nossa língua, que é a parte mais difícil, nós vamos conseguir controlar os desejos da carne. Olha que interessante o que a palavra está dizendo para mim e para você. Muitas das vezes nós queremos começar fazendo coisas muito difíceis, coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele entende que eu e você precisamos de uma força. E Deus está dizendo, comece refreando a língua. Comece dosando, comece pensando acerca daquilo que você está falando. Comece pensando se é necessário você falar. Comece pensando se aquilo que você vai falar vai agregar, vai trazer benefício ou malefício. E diz a palavra assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É muito forte esse versículo, porque a Bíblia vem dizer que a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Muitas das vezes tem situações que acontecem no nosso corpo mediante a algo que a nossa língua falou, mediante a algo que a nossa boca, aleluia, falou. E Deus está dizendo, refreie a língua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus
pense se verdadeiramente é necessário. Quantas das vezes nós nos arrependemos de coisas que falamos? Louvado seja Deus, no calor da emoção, no momento. E Deus está dizendo que é necessário parar, é necessário refrear, é necessário pensar. Louvado seja Deus e ver qual a consequência que aquilo traria. Nos diz a palavra aqui no versículo de número 5, lá no livro de Tiago, capítulo 3, que a língua, ela pode adoecer o corpo. E diz assim, glória a Jesus, a língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Imagine só que muitas coisas que acontecem podem ter a ver com aquilo que eu e você falamos, com aquilo que eu e você abrimos a nossa boca para então falar. Diz a palavra do Senhor, versículo 7 assim, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Versículo 8 diz assim, mas nenhum homem pôde domar a língua. O escritor, ele está relatando aqui que o homem, ele teve a capacidade de domar cada animal, de fazer coisas espantosas, de domar até alguns cursos da natureza. Mas tem uma coisa que o homem ele ainda não foi capaz de domar, que é a língua. O Espírito Santo está querendo que eu e você venhamos a pensar um pouco. Louvado seja Deus. Quantas das vezes tem pessoas que amaldiçoam a sua própria vida, ou até mesmo a vida de outro, ou até mesmo de um filho. Muitas das vezes tem pessoas que não têm noção, mas chamam os filhos de retado, de moleque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moleque é o nome de um Deus estranho, pagão, e se você for olhar a tradução na linguagem hebraica, você vai entender o que significa esse nome. Por que o Espírito Santo me trouxe a lembrança? Porque parece ser simples, parece até ser uma bobagem, parece até ser uma besteira, porque a palavra do Senhor vem dizer que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Muitas das vezes as pessoas não entendem, mas quem tem que entender é você. Quem tem que saber que aquilo que você fala pode trazer bênção, pode trazer maldição, é você. Já tem muita gente praguejando, já tem muita gente pedindo ao contrário, muitas das vezes pela minha e pela sua vida. Não seja aquele que complementa, mas seja aquele que abre a boca para falar palavras de bênção, palavras louvado seja Deus, de maravilhas que exalte, que glorifique o nome do Senhor. Quão importante é nós conhecermos as Escrituras Sagradas e saber a respeito daquilo que o Espírito Santo espera de mim e de você. Porque é fácil? Não. A palavra do Senhor vem dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Olha só o que está escrito aqui. E uma das coisas que o ser humano mais tropeça, nesse capítulo, Tiago vem falar a respeito daquilo que sai da minha e da sua boca. E é muito importante nós entendermos que toda orientação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é para o nosso crescimento. Nos diz a palavra que o homem foi capaz de dominar tudo, menos aquilo que está em si, menos aquilo que é o menor órgão do seu corpo, aquilo que pode trazer muito mal. E é por isso que o Espírito Santo me trouxe com essa palavra, porque nós precisamos entender e nós precisamos praticar e colocar em prática. Quantas das vezes eu não falei coisas que me arrependi? Quantas das vezes louvado seja o nome do Senhor Jesus? Eu deveria ter pensado mais antes de falar. Ou eu deveria ter me acalmado para não falar coisas das quais eu viesse a me arrepender. Mas Deus está falando ao meu e ao teu coração. Ele diz assim, que o homem ele foi capaz de domar o homem, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Olha que interessante. A palavra do Senhor vem dizer que a nossa língua está cheia de peçonhas mortal. Sabe o que é isso? Você pode trazer vida para a vida de alguém. Assim como também uma palavra pode trazer outra coisa. E nós não podemos falar aqui por intermédio da plataforma.
Mas será que nós podemos entender que a nossa palavra é o nosso incentivo? Aquilo que sai da nossa boca pode incentivar alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus porque em tudo Ele é fiel. Em tudo Ele é bom. Eu glorifico o nome do Senhor. Um dia desse eu estava conversando com a pessoa, eu vou contar o testemunho porque Deus, Ele me trouxe aqui o coração, não vou expor nomes, mas a pessoa estava falando a respeito de que fazer algo para a sua casa nova, que estava sendo construída, e uma outra pessoa disse assim, mas você nem sabe se você vai conseguir construir. E aquilo me deixou horrorizada, porque a pessoa tem a capacidade de dizer, ver o outro se esforçando e ter a capacidade de dizer, você nem sabe para que você está fazendo tudo isso, para que esse investimento todo. A nossa boca, as nossas palavras, elas podem levantar alguém, assim como também pode até derrubar. E o Espírito Santo quer contar com as minhas palavras de bênção e as tuas. Quer que nós venhamos a ter a sabedoria de pensar naquilo que nós falamos, porque aquilo não só para a nossa vida, mas para a vida do outro. Porque aquilo pode trazer bênção ou pode trazer maldição. E diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. E aí ele faz alguma comparação. Acaso poderia de uma figueira nascer azeitona? Acaso poderia de uma videira, louvado seja Deus, nascer outra coisa que não fosse o fruto da videira? Não tem como. Não tem como de um local de água doce sair água salgada, ou de água salgada sair água doce. E diz assim, porventura deita uma fonte do mesmo manancial, água doce e água amarga? Não tem como. E Deus está dizendo que não tem como a mesma boca que fala a bênção, não tem como a mesma boca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que chama pelo nome de Cristo, não tem como esta mesma boca está com palavras negativas, está com xingamentos. Tem pessoas que passam o dia xingando, aí depois chama por Deus. Como é? É o que está escrito aqui. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? No mesmo momento que chama o nome de Jesus Cristo, está chamando o nome daquilo que não presta. Está profetizando coisas a respeito daquilo que não agrada ao Senhor. Isso vai em vários contextos. Porque a minha boca que abençoa não pode ser a boca que pragueja. A minha boca que bendiz não pode ser a boca que maldiz. E nós temos que controlar, nós temos que vigiar, temos que pedir força e entendimento. Porque a palavra do Senhor vem dizer que por muitas coisas nós tropeçamos. Mas uma das coisas que nos faz mais tropeçar é a nossa língua. E como nós precisamos entender isso e pedir um discernimento, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que com a nossa língua nós não venhamos a nos condenar, a trazer maldição sobre nós ou a trazer coisas sobre o nosso corpo. Porque está escrito que a língua ela traz para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E eu tenho certeza que nós queremos estar limpos, purificados na presença do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário nós refrearmos a nossa língua. Por isso eu te convido a orar neste momento. Medite nesta palavra. Está lá no livro de Tiago, no capítulo de número 3. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Porque muitas das vezes é necessário nós refrearmos a nossa língua e pensar em tudo aquilo que nós estamos falando. Livro de Tiago, capítulo 3. Vamos orar neste exato momento. Pai Santo, querido e amado, muito obrigada, Senhor.
Obrigada por falar conosco, por nos corrigir, por nos ensinar e por nos ajudar a melhorar. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso, Pai, para assim, meu Deus, nos mostrar onde nós estamos falhando, onde nós precisamos refrear. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dê, Senhor, aleluia, como está escrito, a mordaça. E nós devemos colocar uma mordaça na presença dos ímpios, para que assim nós não venhamos a pecar. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, meu Deus, a refrear, nos ajude a ter sabedoria e a entender quando nós precisamos nos calar. Que quando nós venhamos abrir a nossa boca, venha ser para, meu Pai, edificar, venha ser para levantar, venha ser para glorificar e bendizer o Teu santo nome. Ajudar outros. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, porque somente o Senhor para colocar a Tua mão sobre nós. E que nós, meu Pai, aleluia, venhamos, meu Pai, a deixar de tropeçar em coisas, meu Deus, aleluia, que nós precisamos. Louvado seja Deus, muitas das vezes parar de falar, muitas das vezes deixar de profetizar, muitas das vezes deixar de comentar. Nos ajude, meu Deus, porque é aquilo, meu Pai, que não ajunta com o Senhor espalha. E nós não queremos ser contaminados pela nossa língua, mas queremos andar em caminho de retidão na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Eu tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo falou grandemente contigo. Se você tem sentido a presença do Senhor, deixa teu like, deixa tua curtida e compartilha. Me ajuda fazendo a obra missionária. E assim o YouTube entenderá que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e vai repassar para outras almas. Eu deixo a minha gratidão a todos que têm me ajudado, a todos que têm compartilhado, deixado teu like, teu comentário. Deus abençoe poderosamente. Continua orando pela sua vida daqui e você continua orando pela minha vida daí. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.